Boa tarde! No Conexões dessa quarta-feira, dia 29 de janeiro, nós temos várias informações sobre saúde. Primeiro vamos te explicar como é que os hormônios são importantes para regular o nosso corpo. E também vamos falar sobre o aumento da vacinação aqui no Brasil. Vem com a gente, o programa já está começando. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário pelo nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, me descrevo como uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos também escuros. Quem está à minha esquerda é o professor Diego Barbosa. Ele se descreve como um homem de pele clara, tem cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E o professor faz a interpretação para Libras durante o nosso programa. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Tem uma tela também bem no centro, entre o professor e eu. E nessa tela está o nome do programa. Daqui a pouco é nela que vão ser inseridas a nossa entrevistada de hoje e também os nossos conteúdos. Nós vamos começar o programa com aquele nosso rápido resumo de informações importantes do cenário nacional e internacional. Ontem, a ministra da Segurança da Argentina, a Patrícia Bullrich, afirmou que vai reforçar os controles de fronteira com o Brasil. Segundo ela, o principal ponto de intensificação será a fronteira de Misiones com o nosso país. Essa declaração ocorreu em meio a uma polêmica no Brasil e também na Argentina, depois que o governo de Javier Milei anunciou a construção de um muro com a Bolívia, semelhante ao que os Estados Unidos querem construir na fronteira daquele país com o México. Bom, e no último dia 24, uma cidade da província de Salta, no norte da Argentina, anunciou inclusive que vai lançar uma licitação para construir um alambrado de 200 metros de extensão na fronteira entre os dois países, e isso em parceria com o presidente Milei. O objetivo seria conter travessias ilegais de pessoas e também contrabando. O presidente Milei cogita também sair do Mercosul, por uma aliança que ele tem com os Estados Unidos. E olha que preocupante, o Brasil foi o país com o pior desempenho em uma pesquisa que mediu a capacidade das pessoas em identificarem informações falsas. Esse estudo foi realizado pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com um pouco mais de 40 mil pessoas em 21 países. Nessa avaliação, os participantes interagiram com conteúdos verdadeiros e falsos, em uma interface, em um local semelhante a uma rede social. De acordo com a OCDE, a percepção geral da pesquisa foi que 60% das pessoas conseguem distinguir o que é verdadeiro e falso. Já aqui no Brasil, essa média ficou abaixo disso. Apenas 54% das pessoas tem essa capacidade. Além disso, o estudo mostrou que as redes sociais são um ambiente onde é maior a dificuldade em identificar o que é falso e verdadeiro. Na América Latina, mais de 85% dos entrevistados relataram buscar informações principalmente por meio das redes sociais. Agora, vindo aqui para o nosso cenário nacional, o Supremo Tribunal Federal, STF, deve começar ainda nesse semestre o julgamento de 63 pessoas que foram denunciadas pela PGR, a Procuradoria-Geral da República. Essas pessoas foram denunciadas por financiar os atos criminosos do dia 8 de janeiro de 2023. As investigações apontam que os acusados custearam passagens, combustível e fretamento de ônibus para levar manifestantes até Brasília. Bom, e até o momento, o STF já condenou 371 pessoas, das mais de 2.000 que estão sendo investigadas pelos ataques aos prédios dos três poderes.
Bom, e dessas condenadas, 225 foram por crimes graves, como tentativa de golpe de Estado e dano qualificado. Bom, já em relação às outras, 146 pessoas foram condenadas por crimes considerados menos graves, como incitação e associação criminosa, e tiveram penas como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica e prestação de serviços comunitários. Bom, além disso, 5 pessoas, dentre as investigadas, foram absolvidas das acusações. Para finalizar esse nosso giro inicial, uma informação importante no dia de hoje, que é o Dia de Visibilidade Trans. No ano passado, 122 pessoas trans e travestis foram assassinadas no Brasil. 5 delas eram defensoras de direitos humanos. De acordo com a última edição do dossiê da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que foi lançado na última segunda-feira, esse número é 16% menor do que o que foi registrado em 2023. Naquele ano, ocorreram 145 mortes, assassinatos, de pessoas com tais identidades de gênero. Bom, em relação à característica das vítimas, a ANTRA destacou que quase 96% são mulheres travestis, travestis e mulheres trans e transexuais. Somente 5 eram homens trans e pessoas transmasculinas. Quanto ao estado, com maior número de casos, é São Paulo. Ele lidera a lista, respondendo por 16 assassinatos. E agora a gente fala sobre saúde. Se você tem redes sociais, com certeza já encontrou alguma publicação sobre detox de cortisol, por exemplo, ou como sobre o excesso de hormônios pode prejudicar o nosso organismo. Mas será que essas alegações são verdadeiras? Será que nós devemos mesmo regular esses hormônios? Bom, para a gente entender melhor como é que os hormônios desempenham esse papel de regulação do nosso metabolismo e também na maneira como o nosso corpo processa a energia, acumula gordura, constrói músculos. Nós vamos conversar e tirar dúvidas com a nossa convidada de hoje, que é a Renata Machado, médica endocrinologista pediátrica e que aparece aqui de forma remota na nossa tela para conversar com a gente. Olá, doutora, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda ao Conexões. Eu já peço para a senhora fazer uma rápida descrição física para o nosso público cego de baixa visão. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Bom, eu sou uma mulher de meia idade, branca, com o cabelo loiro, nos ombros cacheados, olhos castanhos e óculos vermelhos. Bom, para a gente começar, doutora, é possível ver pelas redes sociais muitas informações, sobre alguns hormônios específicos, sobre a importância dos hormônios, como que os hormônios fazem a gente engordar, emagrecer. E tenho visto muita gente falando do cortisol. Queria começar com ele, com esse hormônio. Existe mesmo esse aumento do cortisol que pode levar, por exemplo, ao inchaço, que muitos influenciadores alegam, dificuldades às vezes para manter rotina, por exemplo, Muita gente fala aí de um aumento do cortisol que pode levar a essas condições. É verdade? Como é que a gente pode saber se a gente está passando por essa situação também? É verdade, mas não é bem assim como estão dizendo nas redes sociais. Bom, a gente primeiro tem que entender o que são hormônios, São diversas substâncias que são mensageiros, então elas explicam para o nosso corpo como é que anda determinada coisa no seu corpo e a gente se autorregula para ficar variando, então, tanto peso, temperatura, fome, construção de músculos, etc., dentro de uma faixa de normalidade. A gente geralmente se autorregula. Vamos falar do cortisol. O cortisol é um hormônio produzido pela suprarrenal, é uma glândula que não tem nada a ver com o rim, só porque ela tem esse nome que fica em cima do rim, e é um hormônio, entre aspas, do estresse. Então, ele não é de todo mal, só se ele estiver em excesso. E existe uma doença que é chamada de Cushing, que quando a gente tem excesso de cortisol, e isso vai fazer mal para a gente. Por outro lado, nada de cortisol também faz muito mal, que é a insuficiência adrenal. Então, o que esse hormônio faz? Em quantidades normais, ele mantém a pressão, ajuda a manter a pressão no nível normal, você ficar mais alerta, e sabe
quando você leva um susto, vamos dizer que a gente tem que tomar uma decisão de lutar ou fugir, tem um leão vindo na minha situação, na minha frente, então dá um pico desse hormônio do estresse, isso é importante nesse momento, então algumas funções vão ficar desligadas e outras vão ficar hiperligadas, então não é hora de relaxar, não é hora de ficar tranquilo, de ir ao banheiro, é hora de pensar rápido e sair correndo ou lutar com o leão. Então, a gente ter esses picos de cortisol quando a situação demanda, isso é legal, isso é bom. O problema é o estresse crônico, que vai levando a uma série de problemas. Mas o cortisol da gente não sobe tão fácil assim, não. Existe muita desinformação na internet. Tem mais desinformação do que informação mesmo. Na verdade, a doença Cushing, que tem realmente o excesso, ela é bem rara. Ainda Doutora, bem. a gente está com um probleminha de internet, vou pedir desculpa para os nossos espectadores, para a senhora também, mas vamos continuar essa conversa, deu para entender aí bem. Então, o Cushing não é tão comum assim, né? A gente não tem que ficar tão preocupado, então, com essa elevação muito drástica do cortisol, mas tem outros hormônios que são importantes a gente sempre estar investigando, né? Por exemplo, no caso da tireoide, a variação desses hormônios pode levar a condições de saúde e há uma coisa que muita gente se preocupa, que é o ganho de peso ou a perda de peso muito rápido, né? Eu, por exemplo, tenho hipotireoidismo e sei o tanto que a questão dos hormônios da tireoide são importantes. Como que a gente faz essa avaliação desses hormônios tireoidianos? Qual que é a importância de fazer essa avaliação? Diferente do cortisol, que é uma coisa rara de a gente realmente ter doenças que aumentam ou que reduzem cortisol, problemas da tireoide são muito frequentes. E olha, mulheres são cerca de 10 vezes mais acometidas do que homens. Geralmente o hormônio tireoidiano ele não modifica tanto ao longo da vida, mas existem um pouquinho de diferenças dependendo se você é criança, se você está grávida, nos adultos. E a gente tem que ter o exame de sangue. O exame de sangue principal é o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. Você vê que a sigla está ao contrário, né? No endócrino a gente usa muita sigla, é tudo em inglês mesmo. Então, o TSH, que é o hormônio da glândula mãe, da hipófise, que está lá no meio da nossa cabeça, que manda a tireoide funcionar. E o próprio hormônio tireoidiano, tem o T3 e tem o T4. E uma coisa que tem dado muita confusão, tem que ser dosar o T3, não sei o quê. Na verdade, realmente, o hormônio que é mais ativo dentro da célula é o T3. Mas o hormônio que dá informação valiosa para o médico não é o T3, é o T4. O T3 é muito ruim de medir, dá muita confusão. E, na verdade, por que o T4 é mais importante? Porque quem circula no sangue mesmo é ele. É quando ele entra dentro da célula, ele vira T3 e vai fazer as suas ações. Mais ou menos, para a gente resumir assim, o hormônio tireoidiano, ele manda todo mundo funcionar. Ele fala, vai trabalhar. Metabolismo, anda para frente. Quem tem hipotireoidismo ou tireoide preguiçosa, você vai, se não tratar, vai ficar com tudo muito devagar, então o metabolismo fica lento, você fica inchado, promove ganho de peso, o raciocínio fica bem lento. Nas crianças, inclusive, isso é um alerta muito importante, a falta de hormônio tireoidiano na infância pode levar a uma deficiência intelectual que seria totalmente prevenível. Tanto é que é umas doenças que está no teste do pezinho, para a gente fazer o diagnóstico antes mesmo que tenha sintomas. Mas um mito que eu gostaria de tirar aqui, que ninguém fica com obesidade mesmo por falta de hormônio tireoidiano. A não ser que realmente esteja uma doença que já é muito raro e muito grave, muitos anos sem tratar. Na verdade, o que a falta do hormônio tireoidiano faz é levar a pessoa a um sobrepeso. Então, tem um bom aumento de gordura? Tem, mas não chega à obesidade. E aumenta muito o inchaço em todo o corpo. Mas aquela história, eu não emagreço por causa da minha tireoide, não é verdade. É só você tomar o remédio, você fica com o seu metabolismo normal. Mas, hoje em dia, tem tantas outras coisas que levam à obesidade que é muito comum a gente ter as duas coisas. A pessoa tem um excesso de peso por outras causas e tem a doença tireoidiana também. Então, a gente, normalizando a tireoide, não dá para usá-la como desculpa. É minha tireoide que me engorda. Doutora... Aí, é os memes, né? A tireoide tá dando Coca-Cola desse tamanho. Doutora, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Muito bom conversar com a senhora, muito didática, acho que deu para as pessoas entenderem. E eu acho que fica um alerta, né?
não dá para acreditar em tudo que está na internet, para ver esses vídeos que colocam uma solução muito fácil para problemas complexos ou que quer colocar toda a culpa de problemas em um único fator. É bom sempre procurar um médico especialista para ver como é que estão os seus hormônios e procurar um endocrinologista, né? Obrigada, doutora Renata. Seja sempre bem-vinda ao Conexões. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E até a próxima. Boa tarde. A gente conversou então com a doutora Renata Machado, que é endocrinologista pediátrica. E a gente vai para um rápido intervalo agora para trazer mais informações no próximo bloco sobre saúde também. A gente vai falar sobre o aumento da vacinação aqui no Brasil. Não são os valores que a gente gostaria de ver, né, para evitar a maior parte das doenças aí que podem ser evitadas por meio de vacinas, mas já é uma luz verde aí acendendo para que as pessoas se conscientizem cada vez mais sobre a importância da vacinação. Se você quer conferir mais essa discussão aqui no Conexões, acompanhe o nosso próximo bloco. Estamos de volta com Conexões de hoje. Bom, e ontem foi Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E o Brasil divulgou que só no ano passado, mais de 2.000 trabalhadores foram resgatados de situações análogas à escravidão. Para entender mais sobre essa situação degradante, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Janaína de Oliveira, que está já aqui na nossa tela de forma remota para conversar com a gente. Olá, Janaína, muito obrigada pela sua presença, boa tarde para você. Conta pra gente, qual que é a profissão mais vulnerável, segundo os dados divulgados ontem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Camila, o setor de construção civil é um dos que mais geram empregos no país, mas também é o que tem a maior quantidade de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Para você ter uma ideia, só no ano passado, 293 trabalhadores foram resgatados. Bom, antes de continuar, vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados e hoje estão presos em um coque. Atrás de mim está a 5ª Avenida do setor Vila Nova, aqui em Goiânia. Por enquanto, trânsito tranquilo. Voltando então. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, de cada 10 trabalhadores resgatados, 7 estavam em atividades rurais. Quem é encontrado nessas condições tem direito ao seguro-desemprego, além de ser encaminhado à rede de assistência social. Ao longo de 30 anos da política pública de combate ao trabalho escravo, mais de 65 mil vítimas foram resgatadas em todo o país. Só no ano passado, a maioria foi resgatada no estado de Minas Gerais. Em segundo lugar, vem São Paulo. Em seguida, Bahia e, em 4º lugar, está o estado de Goiás. Por outro lado, o Brasil estima, nos próximos anos, um aumento significativo na quantidade de trabalhadores em situação análoga à escravidão em áreas urbanas, ou seja, dentro das cidades, principalmente aqueles que executam atividades domésticas. Diego, Camila, volto com vocês. Só para a gente ressaltar, então, esse dado aqui de Goiás, Janaína, o estado é o 4º lugar no país em trabalho escravo, então. Exatamente, Camila. Goiás se destaca nesse levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego justamente por ser o 4º estado com a maior quantidade de casos de pessoas que estão vivendo em condições análogas à escravidão. A gente percebe, acompanhando o noticiário do país, de que a maior parte dessas atividades são rurais, principalmente nas fazendas do interior, mas o Ministério do Trabalho tem feito esse trabalho há mais de 30 anos de fiscalização, de ida até essas localidades, para então resgatar essas pessoas que têm direitos. Volto com você. Muito obrigada, Janaína. Boa tarde para você. Até a próxima. Até mais. Bom, e agora a gente te atualiza sobre uma informação que a gente passou ontem. A Justiça expediu 15 mandados de prisão temporária na operação que deteve ontem o Lucas Vissoto, que é ex-presidente da Goinfra, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. Além dele, outras 7 pessoas foram detidas, 4 ex-agentes da Goinfra e 3 empresários. Essa investigação apura um suposto desvio de 10 milhões de reais em um contrato de manutenção de 26 prédios públicos aqui do estado.
vários crimes teriam sido praticados, tanto na formalização quanto na execução desse contrato entre a Goinfra e uma empresa do Distrito Federal, nos anos de 2023 e 2024. O valor desse acordo era de quase 28 milhões. Bom, e os prejuízos causados por esses pagamentos indevidos que estão sendo investigados podem passar de 10 milhões, já que o Estado ainda vai ter que reconstruir estruturas que foram demolidas e não foram reerguidas por essa empresa contratada. A defesa do ex-presidente da Goinfra ainda não se manifestou até o momento do fechamento dessa edição e, em nota, o advogado da empresa envolvida no caso, Alexandre Lourenço, disse que aguarda o acesso aos documentos da investigação e que espera que o direito de ampla defesa e ao contraditório sejam garantidos. Bom, e a Prefeitura de Goiânia oficializou a criação de um comitê de controle de gastos para frear as despesas e tentar reequilibrar as finanças municipais. Esse comitê terá a responsabilidade de monitorar e aprovar despesas, avaliar contratos e propor medidas de adequação do orçamento municipal. A criação do comitê ocorre em meio a um contexto de crise financeira que Goiânia tem vivido nos últimos anos. E ele pretende reduzir os gastos e evitar um colapso fiscal. Bom, o CCG será composto por representantes da Secretaria Municipal da Fazenda, da Controladoria Geral do município, da Procuradoria Geral do município e também da Secretaria Municipal de Administração. Uma informação importante sobre chuva. O avanço de uma frente fria do sul para o sudeste do país vai favorecer a formação de chuvas aqui no nosso estado. Isso segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. De acordo com o órgão, serão tempestades rápidas, com rajadas de vento de até 60 km por hora e raios em todas as regiões de Goiás. Ontem a gente já acompanhou uma chuva, motivada por esse avanço de uma frente fria, uma chuva forte, com vento, com trovoada, e a gente sabe que é importante estar seguro, durante as chuvas. Não se aventure nas enxurradas, nos alagamentos, que é muito perigoso. E para encerrar o nosso programa de hoje, a gente volta a falar de saúde, nosso tema tão importante aqui do Conexões. O Brasil saiu do ranking de países com maior número de crianças não vacinadas. Em 2021, o país ocupava o 7º lugar da lista. Essa informação positiva foi divulgada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, junto do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Confira agora uma reportagem que a gente fez especial sobre esse assunto. A vacinação é a melhor forma de proteger as crianças contra diversos tipos de doenças. Segundo a OMS, a vacinação em dia pode prevenir, anualmente, entre 2 e 3 milhões de mortes causadas por doenças que já possuem cobertura vacinal. As vacinas, elas são seguras, todas as vacinas elas são produzidas por laboratórios seguros que fazem testes e que depois essas vacinas elas passam por um processo de avaliação em que são recomendadas ou não. Então todas as vacinas elas são seguras. Os benefícios são muito maiores do que os riscos em relação à vacina. O Brasil, esse ano, a gente conseguiu sair da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas, Isso é um avanço muito grande. Saímos da lista, mas ainda estamos abaixo da cobertura preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Desde 2016, o Brasil enfrentava uma queda na cobertura vacinal, o que pode ser consequência da desinformação sobre as vacinas que cresceu nos últimos anos no país. O movimento antivacina cresceu no Brasil nos últimos anos e isso levou a que a população desacreditasse nas vacinas. E aí leva à hesitação, que é a recusa ou a demora, a postergação em vacinar aquelas crianças e os próprios indivíduos.
E aí é onde a gente precisa entrar enquanto profissional da saúde, orientar muito bem essas famílias, né, essas pessoas, para que sejam passadas informações seguras em relação às vacinas, que as vacinas são seguras, elas salvam vidas e que nós precisamos continuar, né, vacinando. Então nós precisamos garantir que as coberturas vacinais fiquem acima de 95% para que a gente não deixe essas doenças voltar. Outros fatores que podem influenciar a não imunização são a preocupação e o medo por parte dos responsáveis com possíveis efeitos colaterais. A representante da Gerência de Imunização de Goiânia destaca a segurança das vacinas e ressalta que os benefícios são maiores comparados aos efeitos supostamente atribuídos à vacinação. É importante a gente colocar na balança os riscos e benefícios da vacinação. Então, a vacina, ela protege a criança contra as formas graves daquelas doenças e óbitos, né? Então, comparado com os possíveis eventos supostamente atribuídos à vacinação, são mínimos esses eventos, né? Então, é importante comparecer e fazer essa triagem. Quando indicado um adiamento dessa vacina, né, seguir a orientação do profissional. Se for contraindicada, essa vacina não vai ser administrada, mas é importante colocar na balança, porque esses possíveis eventos adversos não significa que vai acontecer com todo mundo, não é em 100% das aplicações, eles podem ou não ocorrer, e eles são ínfimos comparados com os efeitos deletérios da própria doença. No município de Goiânia, as vacinas infantis são disponibilizadas em 72 salas de vacinação. Na hora da vacinação, é necessário que o responsável apresente documentos pessoais, documentos da criança e caderneta de vacinação. Em 2024, a Prefeitura de Goiânia emitiu alguns alertas sobre a importância da vacinação de crianças, principalmente contra doenças como a dengue e a coqueluche. Não diferente de como está no Brasil como um todo, né? Não difere. As coberturas vacinais nos últimos 5, 6 anos, elas têm caído bastante. Então, Goiânia também não está atingindo as metas para nenhuma das vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde. No entanto, nesse último ano, nós tivemos uma melhoria, né? Ainda sutil, mas a gente está começando a resgatar aí as coberturas vacinais e as metas estabelecidas. Assim que a gente encerra o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Até amanhã. Tchau, tchau.